Tem torcida organizada hoje, que isso, hein? Aí, torcida organizada. Torcida. O pessoal vai descobrir de onde a gente é. Pega leve. Boa noite, a paz de Cristo. Eu estou muito feliz. Na verdade, é um sonho que tira o sono, né, meu irmão? Eu não sabia que dava para fazer isso. Você sonhar e não conseguir dormir. Tamanha responsabilidade. E vai passando o horário. Até 2 da tarde eu estava nervoso. Depois das 2 eu já cheguei no sentimento que eu não sei descrever. Mas o lado bom é que aumenta a dependência em Deus e eu tenho certeza que Ele tem uma palavra para nossas vidas. Eu quero começar aqui agradecendo pela vida do nosso pastor, pela honra de poder ser mentoreado pelo pastor Silas, agradecer pela vida do pastor Odilton, que poucos sabem, mas nos ajuda muito e nos forja. Dói de vez em quando, mas a gente cresce e amadurece. E se hoje eu estou aqui, faz parte desse processo. Agradecer ao pastor Alexandre Camargo, que é um amigo, que me ensinou a valorizar o serviço. Quantos anos eu ali fui diácono na antiga sede, ali no templo. Na verdade, eu tenho que agradecer essa igreja. Porque quando o nosso pastor fala que essa igreja é a igreja da oportunidade, é verdade. Passa um filme aqui porque eu cheguei nesse lugar e eu sou um improvável. Não tenho uma família exemplar, não nasci num berço cristão. Quando Deus me deu a minha esposa, eu estava afastado dos caminhos dele, mas quando eu cheguei nesse lugar, eu aprendi a priorizar o reino, eu aprendi a obedecer princípios, e minha vida foi transformada de uma forma radical. Desde o nosso saudoso pastor Zé Santos, que com a sua simplicidade, mas com tamanha sabedoria, nos conduzia. E pouca gente sabe disso, mas eu quero aqui marcar essa oportunidade. No último culto que o pastor Zé Santos dirigiu antes de ficar enfermo e se afastar, ele liberou uma palavra profética para a minha vida e a vida da minha esposa, que frutifica até hoje. De uma oferta que nós lançamos ainda mais jovens, porque jovem eu ainda sou, e até hoje frutifica na minha vida, na vida da minha esposa. Então eu quero ser grato. E é sobre isso, inclusive, que eu vou ministrar nessa noite. Gratidão. Que essa igreja é uma bênção. Nós fazemos parte de uma igreja diferenciada, irmãos. E eu quero terminar o momento de gratidão, porque tem que ministrar a palavra, né, irmãos? Agradecer pela vida da minha esposa. No calendário romano, tem AC e DC. Antes de Cristo e depois de Cristo. Na minha vida tem antes da Camila e depois da Camila. Ela investiu em mim quando, meu irmão, nem eu sei se eu investiria. E Deus me deu aquilo que eu não tive. Não tive uma família de referência, apesar de ter tido uma mãe maravilhosa, que até hoje é uma bênção na minha vida e me ensinou muitos princípios, não bíblicos, mas de caráter. Mas me deu a minha sogra, meu sogro, pude experimentar o cuidado de um pai. E a minha sogra, que não é fácil não, me ensinou a ter uma vida de oração, irmão. E eu sou fruto. Se eu fosse agradecer a cada pastor, eu trazendo ali a memória, pastor Zé Matias, que celebrou o nosso casamento, pastor Gerson Brandão, que sempre foi um incentivador de eu estudar mais a palavra de Deus. Vejo aqui pastor Antônio, sempre deu apoio, estava vendo ali o pastor Ângelo, quantas vezes subi Rua 4, outros que já dormem no Senhor. A verdade é que eu quero aqui agradecer. Muito obrigado a cada pastor, amigo, cada pastor que me mentoreou, que me deu uma dica, uma direção, uma palavra. O que eu desejo é que eu possa honrar o legado e os ensinamentos que vocês transferiram. Então, muito obrigado de verdade. Deus abençoe a vocês.
Abra sua Bíblia, por favor. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 4, versículo 8 em diante. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 4, a partir do versículo 8. Hoje eu quero falar de contentamento. A chave para transformar a nossa casa, a nossa família, num ambiente de milagres. E a palavra foi confirmada no que o pastor Odilto liberou aqui na hora da oferta. A gratidão. Em poder gozar e aproveitar tudo aquilo que Deus já tem feito, sem perder tempo e desgaste emocional por aquilo que ainda não aconteceu. E essa mulher vai nos dar algumas lições a respeito disso. Diz assim a palavra do Senhor: sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava, ali se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, e uma mesa, e uma cadeira, e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. E sucedeu um dia que veio ali, e retirou-se àquele quarto, e se deitou ali. Então disse ao seu moço Geazi: chama esta sunamita. E chamando a ele, ela se pôs diante dele. Porque lhe disse-lhe: eis que tu nos tens tratado com todo desvelo. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E respondeu ela: eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: que se há de fazer, pois, por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filho e seu marido é velho. Pelo que disse ele: chama. E chamando a ele, ela se pôs à porta. E ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz um filho no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. Amém e amém. Nós estamos no ano da família, um ano profético, e não é só o ano de 2023, lógico que nós precisamos nos preocupar em cuidar das nossas famílias. Mas o nosso pastor recebeu uma direção da parte de Deus, e esse ano nós precisamos estar atentos a tudo aquilo que o Senhor vai nos direcionar para que possamos zelar pelo maior patrimônio que nós temos. A grande verdade é que no ano da família nós vamos precisar rever conceitos, atitudes, comportamentos. Vamos precisar ajustar arestas dentro de nossas casas, voltar à obediência, a princípios, para que possamos viver tudo aquilo que Deus tem preparado para nossas vidas. E quando o nosso pastor liberou profeticamente que 2023 será o melhor ano das nossas vidas, meu irmão, eu agarrei isso profeticamente. E posso te dizer que já está acontecendo, olha eu aqui. Porque, meu irmão, quando Deus dá uma palavra ao anjo da igreja, ela não está condicionada a governo humano, a situação econômica. Então, se o nosso pastor deu um direcionamento, vão ser liberadas palavras desse altar, do altar da filial que você faz parte, para que nossas casas venham experimentar o melhor de Deus em 2023. Mas é bem verdade que quando Deus começou a colocar no meu coração a importância de contentamento, nós precisamos nos alertar sobre tempos difíceis que nós estamos vivendo, aonde a sociedade consumerista, aonde tudo é tão descartável, tudo se dilui tão facilmente e perde o valor, onde nada nos satisfaz, nós precisamos entender que a gratidão
é uma chave importante para que possamos experimentar o melhor tempo de Deus. Muitas pessoas estão adoecendo nesse tempo, por conta de sofrimentos, por coisas que ainda não foram conquistadas, frustrações que são criadas porque nós desaprendemos, se assim eu posso dizer, a ter paciência e esperar o tempo do Senhor. E nós ficamos entristecidos, muitos entram em processos de depressão, desanimam e até se afastam da presença de Deus, por causa de algumas portas que não se abriram, ou por causa de alguns nãos que receberam, e simplesmente esquecem de olhar para trás e ver tudo aquilo que Deus já fez por mim e por você. E essa mulher vai nos dar uma lição, porque o texto vai nos revelar que ela era rica, e parece que na sociedade moderna, dinheiro resolve tudo, mas não resolve não. A prova disso é que se dinheiro fosse a solução, nós não receberíamos notícias de milionários se suicidando. Porque existe um vazio no nosso coração, de cada um de nós, por conta das nossas famílias de origens, por conta da nossa história de vida, por conta dos nossos anseios pessoais, que as coisas materiais não vão preencher. É só a presença de Jesus que pode preencher. E essa mulher, no seu comportamento, na sua forma de lidar e tratar o profeta, vai revelar que apesar de um grande anseio, de uma dor, pela falta de um filho, ela era grata por tudo aquilo que ela já havia recebido da parte de Deus. Pastor, isso é importante? Muito. Porque nesse tempo, a psicologia já dá a insatisfação crônica como uma doença. A porta de entrada para depressão profunda e transtorno de ansiedade. Simplesmente nós estamos vendo pessoas translocadas, esperando algo que não aconteceu e deixando de gozar e ser feliz com tudo aquilo que já tem. Pessoas que já conquistaram e no ano da família esquecem que os filhos não querem presentes, querem a presença. E trabalham, não tiram férias, não têm tempo para casa. E conquistam muitos bens, conquistam patrimônios, mas ficam envelhecidos e não conseguem aproveitar e gozar de tudo aquilo que Deus tem feito. Mas em nome de Jesus, meu, nós vamos avançar, nós vamos conquistar, nós vamos experimentar o novo de Deus, mas dia após dia nós também vamos agradecer e gozar dos benefícios que Ele já tem feito para mim e para a tua casa. E a frase que é a chave desse contexto é quando o próprio profeta vai perguntar para essa mulher se existia algo que ele poderia fazer por ela. O versículo de número 13 é a chave que vai transformar a vida dessa mulher. Uma mulher que até então tinha experimentado de toda a benevolência na sua vida material, vai passar para uma outra dimensão e começar a experimentar milagres da parte de Deus. Ela tinha tudo, mas ao mesmo tempo não tinha nada. Mas a resposta que ela dá vai nos ensinar que pode até nos faltar algo, mas aquilo que nós já temos é o suficiente para sermos felizes. Porque não foi qualquer um que perguntou. Meu irmão, no tempo de hoje, as pessoas se impressionam com gente que adivinha CPF, meu. Imagine o próprio profeta perguntando, tem algo que eu possa fazer por você? Meu irmão, eu sei que tu é mais crente do que eu já ia ter uma lista com 15 pedidos, meu. Porque vai que ele permite mais que um. Só que essa mulher vai dar uma resposta fenomenal que vai mexer com a cabeça do profeta. Ela vai dizer, eu habito no meio do meu povo. Pode parecer desconexo, sem sentido, mas ela está dizendo, eu estou satisfeita com a vida que eu tenho. E meu irmão, e tem algo que balança o mundo espiritual. É quando eu e você demonstramos gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele já tem feito.
Meu irmão, quando nós elevamos o nosso coração em adoração para agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele já fez na minha e na tua vida, pode se preparar. Nós somos conduzidos a viver coisas maiores ainda na presença dEle. Porque eu tenho que te dizer algo, se você está insatisfeito com tudo aquilo que você já tem e com tudo aquilo que Deus já fez, você não está preparado para viver as novidades da parte de Deus. Por quê? Porque tudo aquilo que Deus fizer por mim e por você nunca será suficiente para nos satisfazer. A gratidão é a marca de um crente maduro, de um crente que entende que apesar de servir a um Deus poderoso, que faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, também é o mesmo Deus que tem um propósito para cada um de nós. E de vez em quando vai fechar uma porta, vai mudar uma rota e vai dizer não, porque o que Ele tem para mim e para você é muito melhor do que aquilo que nós pedimos. E quando nós começamos a entender isso, nós descansamos em Deus. E literalmente passamos a confiar no Senhor. E isso traz paz, irmão. Isso traz paz porque quando ela declara que ela é grata e não queria nada, aí é que ela vai receber. Porque não existe homem, não existe vontade alheia, não existe nenhum outro tipo de contexto, de situação que possa impedir o agir de Deus na minha e na tua vida. Então eu quero já aqui liberar, se Deus tem um propósito para a tua casa, para a tua família, pode descansar o teu coração, porque esse propósito vai se concretizar, e nada nem ninguém pode impedir, meu irmão. Porque a dor dessa mulher é tão profunda, que se você analisar o texto, ela mesmo não acredita na palavra liberada pelo profeta. Porque quando o profeta fala, no tempo determinado você vai gerar, ela diz, não mintas para a tua serva. E aqui, para você que está começando 2023 com os pneus meio arriados, sabe? Que aí você olhou para 2022 e falou, pastor, nada deu certo, nada não. Você está vivo aqui no culto da palavra, irmão. Olha aí, você venceu, você rompeu. Então tem muita gente colocando ponto final, aonde Deus ainda está trabalhando no processo, aonde Deus ainda está forjando o nosso caráter, está amadurecendo as nossas estruturas, porque aquilo que vai nos alcançar não será para nos destruir, é bênção do Senhor, e vai vir para mudar a história da nossa casa e da nossa família. Mas pastor, por que eu tenho que ser grato, pastor? Porque crentes que praticam a gratidão são crentes felizes, saudáveis. São crentes que frutificam. Essa mulher tem uma marca no texto que tudo aquilo que ela vai fazer parece antagônico. Porque o texto começa a dar destaque a uma mulher, que no contexto histórico já não era para ter destaque. Vai dizer que ela é rica. Mas a primeira atitude dessa mulher é simplesmente servir um lanche, um almoço para o profeta que passava pela sua casa. Sabe por quê? Pessoas gratas, pessoas que são contentes, pessoas que são felizes, pessoas que estão satisfeitas com aquilo que Deus tem feito, são pessoas generosas e conseguem enxergar a necessidade de terceiros. E muitas das vezes a gente quer colocar empecilhos, quando ajudar alguém é muito mais simples do que nós imaginamos. Porque para uma mulher rica, o necessário para começar a trazer a presença de Deus para dentro da sua casa foi simplesmente servir um almoço, um lanche. Pequenas atitudes precisam ser valorizadas no tempo de hoje. Porque muitas das vezes a gente quer pensar coisas grandiosas, mas não começamos nada. E todo grande projeto vai começar pequeno. Então, se você quer, no ano de 2023, ter uma casa fundamentada, estruturada, uma casa em direção aos propósitos que Deus tem para a tua família, comece com as coisas pequenas. Por exemplo, lê o livro de Provérbios no mês de janeiro com a sua família. Memorizar um versículo por mês não é nada muito absurdo. Quer ver como não é? Pega essa aqui, quer ver como é que você é bom? De boa intenção? Isso não é versículo não, irmão.
Mas você memorizou, sabe por quê? Porque na prática de vida, aquilo que você tem como filosofia, como ditado popular, como frase de efeito, você começa a aplicar. Quando a nossa casa tiver versículos memorizados, nos momentos de adversidade, de luta, a gente vai ter uma palavra para ir de frente ao problema e à dificuldade. Coisas pequenas. Um culto doméstico, não dá para fazer toda semana? Faz uma vez por mês. Que tal? Eu sei que tem. Lá em Jacarepaguá tem um montão, por isso que eu trouxe eles para cá hoje. Vão ouvir. Que tal parar de tocar música secular dentro da sua casa e fazer dentro dos nossos lares um altar de adoração? Pequenas coisas que começam a mudar o ambiente e deixar o ambiente fértil para que Deus possa operar. Outra marca de quem é grato é sempre querer fazer mais. Essa mulher, quando começa a oferecer lanche, ela vai achar pouco. E aí ela tem a ideia de construir um quarto para o profeta. Porque quem é grato traz à memória tudo aquilo que Deus fez, as pessoas que Deus usou, os instrumentos que o abençoou. Então ele vai ter prazer de fazer isso continuamente e não vai mais parar. A marca de uma pessoa grata é querer também fazer o bem para outras pessoas. E não trabalha de forma limitada, sabe? Porque ele não entende que é uma obrigação, ele tem prazer em fazer. Essa é a diferença de quem faz com amor e quem faz para aparecer. Aquele que faz por amor sempre quer fazer mais. Quem faz para aparecer, põe um limite, fala que está bom e chega. Outra marca que eu vejo na vida dessa mulher, quem é grato, sabe que a segurança está em obedecer os princípios. O texto dá destaque para a mulher, ela é que é rica, é ela que tem a ideia de construir o quarto, mas se a gente ler o texto, ela vai consultar o marido a respeito de tal coisa. Porque famílias seguras obedecem princípios, sabem muito bem o papel de cada um, e não importa o quanto essa mulher tinha de destaque, o cabeça da casa continuava sendo o marido dela. Que muitas pregações, por ser velho e tudo mais, é até um pouco assim difamado. Mas, na hora de dar o aval, ele mostra a autoridade, porque ela consulta ele antes de construir o quarto. A gratidão me faz lembrar da onde Deus me tirou, me faz lembrar dos processos que nós passamos. E quem lembra dos processos não quer retroceder. Por isso tem prazer em obedecer a palavra de Deus. Porque sabe que o preço de recomeçar e de voltar é muito alto, é pesado. É tão alto que tem muita gente que não consegue. Vai e não volta mais. Essa mulher vai começar a mostrar para a gente que não importa o que nós venhamos conquistar nesse tempo. Não importa aquilo que nós podemos ter, seja financeiramente, seja de título, cargo, o caminho para ter uma vida abençoada é reconhecer tudo aquilo que Deus já tem feito. Quando chega o ponto do milagre, nós precisamos entender que ao virar o processo, essa mulher já não tem mais o foco naquilo que ela tinha conquistado na terra. E ela vai começar a ter experiências em Deus. Isso é importante, porque se nós focarmos só nas coisas dessa terra, meu irmão, nós vamos criar filhos e desenvolver hábitos de só apenas valorizar aquilo que nós podemos comprar. Nós vamos criar filhos que não vão ter mais o prazer de servir ao Senhor, porque eles têm que ser PhD, eles têm que falar 4 idiomas, têm que estudar fora, e nada disso é pecado não, irmão. A questão é que se nós não tivermos o cuidado de dentro das nossas casas
levantar altares de gratidão, de adoração a Deus, nós não vamos conseguir transmitir legados, e os nossos filhos não vão conseguir reconhecer que não foi por conta dos nossos dons e talentos, não foi a força dos nossos braços, foi a boa e a poderosa mão do Senhor que tem nos sustentado até hoje. Nós precisamos despertar nesse tempo, porque nós temos visto jovens e adolescentes que têm perdido o prazer de estar envolvidos nas coisas do Senhor. Porque muitas das vezes são cobrados por nós, pais, que erramos mesmo. Mas é por isso que Deus tem colocado essa palavra, e eu tenho dito e repetido isso lá para o povo da Adevec Jacarepaguá. Nós precisamos resgatar isso. Orações sem petições, só de agradecimento. Nós precisamos reunir nossas famílias e contar os grandes feitos do Senhor na nossa vida. Nós precisamos trazer os nossos filhos a uma realidade, a um contexto que tudo pode ser alterado ao nosso redor no que tange o mundo natural, mas que o nosso Deus não perde o controle da minha e da sua vida. Por quê? Porque no tempo determinado, irmão, isso aqui é lindo demais. Não é no nosso tempo, não é do nosso jeito, não é da nossa forma. Meu irmão, Deus não vai operar assim. Deus vai fazer no tempo determinado. E para cada um de nós tem um tempo, meu irmão. Pastor, quando é o meu tempo? Eu não sei nem quando é o meu irmão. Eu descobri que 10 de janeiro de 2023, Deus tinha uma surpresa para a minha vida. De eu estar aqui nesse altar. Mas o senhor sabia? Não, e quando eu soube, não acreditei no primeiro momento, não. O que nós precisamos entender é que esse tempo determinado passa justamente pelo processo de nós valorizarmos aquilo que nós já possuímos. E como nós estamos lendo o livro de Provérbios, eu quero aqui mencionar Provérbios de número 15. O versículo 15 e 16, que Deus me deu ontem no culto da palavra, através da vida lá do nosso líder de adolescente. Eu falei, olha, vai encaixar na mensagem. Olha que importante que é nós lermos aquilo que o nosso pastor tem direcionado aqui. Olha o que diz a palavra do Senhor. Todos os dias do aflito são maus, mas o de coração alegre tem um banquete contínuo. Melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Algumas versões, como a NVI, vai dizer que todos os dias do oprimido. Porque uma pessoa que não consegue valorizar aquilo que já tem, nunca vai se preparar para viver coisas novas em Deus. E essa mulher vai viver uma transformação radical, uma mudança de vida que vai tirar ela da zona da vergonha, daquilo que era impossível e improvável, para poder experimentar o milagre, porque ela valorizou e em nenhum momento quis barganhar com Deus. Nós precisamos amadurecer nisso, igreja. E como Deus tem falado comigo nesse tempo, eu estou vivendo alguns processos, e quem passa por obra sabe, a obra é uma bênção, né, meu irmão? Você tem que profetizar, por isso eu estou falando, é uma bênção. E muitas das vezes a gente se pega com a vontade de poder reclamar. Mas quando você olha, você fala, eu só estou fazendo obra porque Deus abençoou. Outro dia eu estava num conflito, e o Espírito Santo no meu carro falou, meu filho, tu não reclamaste quando eu levei os seus 2 primeiros filhos e vai reclamar por causa de obra? Muitas das vezes, a gente precisa despertar, porque Satanás quer nos tentar para tirar do foco do propósito de Deus. E parece coisas bobas. É aquele problema no casamento, que ao invés de nós liberarmos palavras proféticas, nós maldizemos.
nós reclamamos. É aquela situação que não está do jeito que a gente queria. E o dia mal vai bater na vida de todos nós. E ao invés de liberar uma palavra profética, crendo que Deus vai operar e vai mudar, a gente murmura e dá legalidade para Satanás bagunçar ainda mais a nossa casa. Pastor, essa mulher ensina isso? Ensina. Porque aquilo que ela não pediu e recebeu, se você continuar lendo o texto, vai morrer. Meu irmão, para pensar, que situação complexa. O milagre que ela experimentou, ela está vendo morrer. Aquilo que ela esperou, Jesus permitiu a morte tocar. Mas olha a postura dessa mulher. Essa mulher não reclama. Essa mulher coloca o filho no quartinho que ela fez para o profeta. Eu aqui já quero liberar também para a tua vida tudo aquilo que você oferece para o reino e oferece para o altar, em algum momento da sua vida vai se revelar como instrumento e ambiente de milagre para você. O quartinho que era para atender o profeta vai ser onde o filho dela vai ser ressuscitado. Viu? Aquilo que parece simples é o suficiente para Deus operar, meu. Mas o que eu acho lindo na conduta de quem é grato é entender que os nossos problemas e petições têm que ser apresentados no local certo e para a pessoa certa. Porque no caminho ela encontra Geazi, Geazi pergunta, vai tudo bem? Ela vai responder, vai tudo bem com o filho morto. E essa igreja aqui é um exemplo nessa área. A ADVEC, a nossa igreja, tem pastores disponíveis para atender o povo a hora que precisar. A igreja sede tem plantão, as filiais, os pastores têm o período de atendimento. Porque ao invés de ir para as redes sociais e para reclamar com o vizinho, com o ímpio, que não vai te ajudar e não vai resolver o seu problema, essa mulher entendeu que da onde saiu o milagre era onde ela precisava retornar com o problema. E nós precisamos, dentro das nossas casas, exercitar isso em família. Porque a mesma fonte que gera o milagre é a fonte que garante a bênção, meu irmão. Porque Satanás pode até tocar no que é nosso, mas tomar e roubar não toma não, irmão. As lutas podem até se levantar, e se levantam sim, mas maior é aquele que está conosco, e nós vencemos as lutas. Ele é o nosso Deus, Ele é o guarda de Israel, Ele não mudou, irmão. A questão é que a gente prefere hoje escrever se sentindo triste do que fechar a porta do quarto e orar. E aí, ao invés de você apresentar o problema para quem pode solucionar, você dá arma para Satanás te ferir ainda mais. Não sei se te contaram, mas eu acho que sim. Aquele negócio de amigo e seguidor, ninguém está aí para você não. Na verdade, de vez em quando, rede social é verdadeiro prato de carniça para o urubu fazer a festa. Então, o tempo que nós investimos conduzindo nossos problemas para o lugar errado, era o tempo que a gente já poderia estar pelejando com as armas certas. Meu irmão, a oração não saiu de moda. A oração não é um instrumento arcaico. A oração é uma arma poderosa para que nossas famílias venham vencer em Jesus. Meu irmão, nós precisamos resgatar hábito de orar em família, de buscar com nossos filhos. Nós precisamos nos disciplinar nesse tempo de utilizar essa arma poderosa que a igreja tem. Nós vivemos um cenário horrível agora domingo. Nós temos que nos posicionar com o que é certo, meu irmão, mas quebrar, fazer baderna, não resolve mais.
O nosso pastor deu uma palavra de instrução, se Deus permitiu, Deus não perdeu o controle. O papel da igreja nesse tempo é orar, jejuar, buscar, liberar a palavra. Nosso país não vai virar Venezuela e não vai ser o caos, não. Nosso país é uma bênção. Nossa nação vai ser frutífera. Oh, Deus vai mudar a vida desse homem. Oh, Deus vai intervir, vai fazer algo extraordinário. Então, dentro das nossas casas, nós precisamos liberar em oração palavras proféticas. E a marca dessa mulher, e eu caminho para o final, é nos fazer entender que quem é grato nunca mais vai viver no raso. A história da vida dessa mulher tem uma marca chamada milagres. Capítulo 8, você lê em casa, por favor, por conta do tempo. A vida dessa mulher vai voltar à tona novamente. Para pensar, uma mulher que o nome não é citado, mas que nós temos lições durante um ano, no mínimo, para aprender com ela. E quem é grato é obediente. Quem é grato não se prende às coisas que tem, porque a terceira experiência dessa mulher vai mostrar para nós que ela realmente tinha o coração movido pela fé. Porque o profeta toca na casa dela, bate lá e vai dizer, ó, vem uma fome de 7 anos. Pega a tua família, deixa tudo e peregrina. Meu irmão, se essa mulher fosse presa às coisas materiais, se essa mulher fosse presa àquilo que ela já tinha conquistado, ela se prendia ao que a terra pode oferecer. Mas a partir do momento que eu e você experimentamos do poder e do agir de Deus, nós não queremos mais andar por aquilo que os nossos olhos veem, nós queremos andar por fé. Então, quando eu tenho uma vida de gratidão, eu não consigo dar um passo para trás. Eu sempre vou avançando, vou crescendo, vou desenvolvendo e vou tendo novas experiências em Deus. Essa mulher passa 7 anos na terra dos filisteus. Porque Deus garante e Deus protege, independente da geografia. Essa mulher vai nos mostrar que todo processo tem começo, mas tem final. Eu não sei qual é a fase que você está, mas eu posso te garantir, já tem uma data para esse processo terminar e o milagre acontecer. Por quê? Porque a obediência garante a vitória. Toda vez que eu e você nos propomos a viver em obediência, Deus garante o resultado. O final da história você conhece, Geazi, que é bem famoso por contar as histórias dos outros e ter pouca experiência para viver, para contar. Ele está conversando com o rei. Essa mulher se apresenta. E tudo aquilo que ela renunciou para obedecer a Deus, ela vai receber de volta com bônus. Porque Deus nunca opera na nossa limitação nem na nossa necessidade. Porque o rei vai calcular tudo aquilo que a terra produziria naquele tempo e vai mandar restituí-la. Eu quero terminar essa mensagem com uma direção nesse ano da família para nós. Vamos ser gratos. Eu não sei você, mas às vezes na correria do culto, de a gente chegar, hoje eu tenho o álibi do nervosismo, da ansiedade, a gente chega, o trabalho, corre, está bem intencionado, mas a gente não consegue tirar um momento de agradecimento durante o culto. Às vezes a frenesi da correria do dia a dia faz a gente agir de forma tão automática e mecânica que a gente já chega introduzido na liturgia. Mas, por exemplo, nós poderíamos agradecer nesse momento, porque Deus nos concedeu mais um dia, né, meu? Quantas pessoas queriam estar cultuando a Deus e não podem porque estão em hospitais? Nós estamos aqui essa noite. Nós podemos agradecer a Deus porque nessa manhã tinha uma misericórdia novinha preparada para mim e para você. Você já agradeceu pela família que você tem?
Aí você vai pensar, mas pastor, tu nem sabe que família eu tenho. Meu irmão, a sua família é uma bênção. Enquanto você agradece, o mundo espiritual responde o que você libera profeticamente. Você já agradeceu pelos filhos que você tem? Mas pastor, meus filhos só dão trabalho. Tem gente que queria ter e não tem. Já agradeceu pelo emprego? Pastor, o meu patrão, ele é a imagem personificada de Satanás. Não é não, irmão, o teu patrão é uma bênção, porque através da vida dele está chegando provisão na tua casa. Ele não pode ser tão simpático assim, mas Deus tem usado ele para a provisão alcançar a tua família. Então agradeça por esse emprego, porque você não vai valorizar um emprego melhor quando Deus te der. Agradeça pelo seu marido. Agradeça pela vida do seu pastor, meu irmão. Tantas igrejas que os pastores são acovardados. Você já agradeceu pela vida do pastor Silas, que é a voz profética dessa nação, que se posiciona, que sempre libera uma palavra de direção para mim, para a tua vida. Agradeça pela vida do seu pastor. Ah, mas eu não sou da sede. Agradeça pela vida do pastor da filial. Ele é ruinzinho sim, mas Deus tem usado ele lá para liberar a palavra profética para a tua vida. Tem um monte de defeito. Nem pergunta para o pessoal de Jacarepaguá depois não, que eu tenho um montão. Mas sabe o que? Deus tem nos usado para abençoar a tua casa. Então eu devolvo o microfone, pastor Odito. Agradecendo. Mais uma vez. Agradecendo porque hoje, com 40 anos de idade, eu tenho muito mais do que até um dia eu sonhei. Agradecer porque ser pastor é uma honra, meu irmão. Muitos falam da minha profissão porque eu sou advogado. Meu irmão, deixa eu falar algo para você. Eu advogo e amo o que eu faço. Mas o que eu me orgulho, aquilo que me dá prazer e que eu me sinto honrado em ser, é ser pastor, meu irmão. Porque é muito honroso poder ser um instrumento e canal de bênção para as pessoas. Eu quero agradecer por essa oportunidade dessa noite. E se você não entendeu nada que eu preguei, fica aqui a palavra para a tua vida. Ei, agradeça dentro da tua casa, adore dentro da sua casa e pode se preparar, porque o ano de 2023, você movimentando o teu coração em gratidão, nós vamos viver coisas que nós nunca vivemos antes. Será um ano da família e um ano marcado por milagres em nome de Jesus. Amém e amém.